A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é muito importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre a psicologia moral. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM. 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. 3 verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir e cooperar. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a psicologia moral. Outra questão na prática da psicologia atual está no aspecto moral de profissionais que exercem, já que, teoricamente, essa ciência rejeita as concepções morais. Ela serve de justificativa para todo tipo de desvio na própria vida pessoal e também de muitos psicólogos. Nós encontramos vários profissionais dessa área e que têm conflitos, têm problemas graves, inclusive, né? Isso é um tanto mais problemático, porque trata de pessoas que revelam profundos desequilíbrios espirituais, nenhuma estatura moral, e são elas que vão atuar sobre outras mentes em desequilíbrio ou sobre mentes em formação. Há diversos exemplos de tais figuras, representadas por nomes eminentes, que orienta o público através de livros em largos espaços na mídia falada ou escrita, impressa, né? A psicologia também está ligada à área sexual, que a educação sexual aparece necessariamente relacionada à educação moral, porque ao contrário dos que muitos pensam e praticam atualmente, ela não deve se constituir meramente de lições de anatomia de prazer sensorial. A prática do sexo está associada a uma responsabilidade moral inalienável. Como ficou dito, o sexo é uma energia poderosa, que é melhor canalizada na formação de uma família, na troca equilibrada entre duas pessoas do sexo oposto, que se amam e cujos frutos serão filhos ou mesmo trabalhos sociais e espirituais. A lei natural é monogâmica e a prova disso é o equilíbrio numérico entre os dois sexos no mundo. Nós sabemos hoje que tem outras tendências na área da sexualidade, não é? E respeitamos os direitos, as escolhas, mas estamos falando aqui, no caso de macho e fêmea, o que prescreve na Bíblia no sentido de procriação. A energia sexual, se for gasta apenas no prazer, sem um sentimento de amor, que eleve o seu diapasão, sem responsabilidade moral e uma finalidade nobre,
que garanta o equilíbrio pode não só servir de alimento a espíritos vampirizadores, como gerar profundos desequilíbrios naqueles que está dispersando e malbaratando. A energia sexual ela é muito forte, né? Ela deve ser canalizada para o bem ou para a procriação, para as relações realmente dentro de uma moralidade. Há um desperdício muito grande dessas energias, né? E que se tornam desequilibradas, trazendo consequências graves para o espírito, porque ele sofre uma obsessão violenta de vampirização, onde são sugadas suas energias e mentes acoplada com sua mente, né? Faz com que aquela pessoa torne cada vez mais desregrada nessa área. E nesse caso está a prática da masturbação, do homossexualismo, do sadomasoquismo, do sexo grupal, de todas as formas de anormalidade. Ora, porque muita gente nasce já com tais tendências, alguns estudiosos modernos concluem que elas sejam naturais e que há pessoas, por exemplo, normalmente homossexuais, como há pessoas de olhos verdes, de pele vermelha ou amarela. A reencarnação nos explica isso. Fatos de tais tendências podem ser inatas no ser humano. A pessoa já traz consigo, ao renascer, essas tendências. E que trazemos vícios do passado também, assim como trazemos conhecimentos e virtudes. Cabe à educação proporcionar os meios para que o indivíduo possa vencer suas tendências negativas, quando se tratar, obviamente, de tendências negativas. Mas o que se faz hoje é justamente incentivar todo e qualquer desequilíbrio na área sexual. Então temos que tomar cuidado. A homossexualidade é respeitada e deve ser, inclusive, óbvio, né? É um direito de cada ser humano de entender, direito de escolha, livre-arbítrio, garantido, inclusive, pela Constituição Federal. Então nós temos todo respeito a qualquer segmento na área da sexualidade. O que estamos falando aqui, abordando, é o desrespeito com o próprio sexo, né? É a área de desequilíbrio que leva às obsessões. Muitas vezes a pessoa entra no estado mais tarde de uma depressão profunda, fruto do desregramento. É bem verdade que em todos os campos da vida moral, o indivíduo tem jurisdição sobre si mesmo. Seu comportamento sexual é algo ainda mais íntimo. A ninguém compete julgar e condenar o próximo nesse sentido. Lembremos-nos da inesquecível lição dada por Jesus. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É por isso que também se iniciou uma tanta veemência a defesa dos chamados direitos das minorias, entre os quais se inclui os que praticam sexo fora dos padrões aceitos pela sociedade. Temos que ter tolerância e benevolência para com todos. Não se pode deixar de reconhecer o que é certo e o que é errado, o que é normal ou não, o que é elevado, bom e nobre, e o que é rasteiro, grosseiro e vil. Para uma educação sexual saudável, além do exemplo e do diálogo, pressupõe-se que sejam estimulados no educando os seguintes valores: a higiene física, mental, trata-se de respeito pelo próprio corpo, o cuidado com a saúde, com a higiene, e também a consciência de que o corpo é um instrumento do espírito, que o corpo é um templo do espírito, no qual cada um deve trabalhar pelo seu progresso moral e não reduzi-lo a uma fonte inesgotável de prazer físico. Portanto, a higiene mental implica na elevação de pensamento. Por isso, todo aquele que se alimenta mentalmente de imagens e propósitos saudáveis, equilibrados e bons, atrairá para si afinidades nesse sentido e fugirá das atrações do abismo que podem vir de fora ou nascer de dentro. O respeito pelo sentimento alheio deve ser de suma importância. Quando o educando aprendeu e viu desde cedo a prática do respeito mútuo, o interesse pelo bem-estar do outro e o amor presidindo todas as ações, dificilmente será na fase adulta um gozador irresponsável, indiferente às consequências de suas relações afetivas. O autodomínio também é aquele que se viu desde cedo estimulado a controlar seus desejos, que não vê seus mínimos caprichos atendidos e cultiva a autodisciplina, que não é a mesma coisa que a disciplina imposta por outros, e sim uma disciplina despertada pela influência dos educadores. Como despertada pelas influências dos educadores? Quando os pais são equilibrados, os filhos tendem também a esse equilíbrio.
mas que cada um vai exercer dentro de si. Já na adolescência saberá controlar seus desejos e orientar seus impulsos, porque teve uma ótima formação, né? E levou para a vida aprendendo com seus pais, que são os primeiros educadores. Se demos tanta ênfase ao aspecto moral da educação, não quer dizer que menosprezemos e releguemos a segundo plano o aspecto intelectual. O desenvolvimento cognitivo do espírito é tão importante quanto o desenvolvimento moral. Na doutrina espírita, encontramos a célebre recomendação do Espírito da Verdade: amai-vos e instruí-vos. Aliás, esses dois âmbitos do progresso espiritual estão intimamente entrelaçados, que na maioria dos seres ainda há caminho da perfeição, há um desequilíbrio entre ambos. Vemos algumas almas bondosas ainda ignorantes, e encontramos gênios degenerados moralmente. Entretanto, a bondade do ignorante é estreita e precisa iluminar-se com a razão e com o conhecimento, para tornar-se mais lúcida, mais ativa e mais eficaz. Assim também, o conhecimento do mal é restrito ao seu horizonte, encarcera-se nas grades do orgulho e do egoísmo, deformando-se a sua inteligência em preconceitos e falsas teorias. Devemos, pois, velar atentamente pelo crescimento equilibrado das duas asas da evolução humana, segurança aos píncaros da perfeição. A concepção mais comum e ainda vigente em nosso sistema escolar é baseada muito mais na memória de conteúdos prontos do que no real desenvolvimento da mente. Desde o século XVIII, Rousseau alertava para a necessidade de a criança inventar a ciência e aprender a aprender, e não se tornar um arquivo morto de dados. Sucessivamente, até o século XX, pedagogos e psicólogos têm estudado o desenvolvimento cognitivo do ser humano e observado a importância de um progresso autônomo não mecanicista. Todo discurso sobre o desenvolvimento intelectual da criança e mesmo do adulto deve se focalizar, portanto, no ser humano e nas potencialidades que desejamos ver nele desabrochadas e não no conteúdo a ser transmitido. Aliás, quanto mais avança a civilização, isso tem sido avassalador nas últimas décadas, o conhecimento muda, progride, passa por revoluções. Ninguém pode se fixar num patamar acabado das diversas ciências. Disso depende até mesmo a sobrevivência profissional. O próprio progresso material e tecnológico, científico e humanista no mundo atual está nos indicando algo que deve fazer parte do nosso espírito: o empenho permanente de aprender e renovar-se, descobrir e elevar-se. O ser humano deve estar no centro de todo esse progresso, desse processo. O ser humano deve estar no centro de todo esse processo, porque ele é o seu agente e o seu fim. E para que o conhecimento de alguns não venha a se transformar, como tem acontecido sempre no decorrer da história, na dominação de muitos. Hoje, mesmo a tecnologia contribui para a democratização do conhecimento pelas mídias e pela informática, o que é outro motivo para se formarem seres humanos capazes de usar criativamente o conteúdo armazenado nos meios eletrônicos. A memória informativa, como finalidade principal do desenvolvimento cognitivo, cai do seu pedestal humano, porque o computador arquiva informações muito mais eficiente e rapidamente. O que resta ao homem? Tudo: a criação, a interpretação subjetiva, filosófica, a sensibilidade, o julgamento crítico, a interação global do conhecimento. São essas algumas das características que devemos fazer brotar no educando. E por incrível que pareça, essas habilidades humanas hoje necessárias na sociedade são ao mesmo tempo habilidades espirituais imprescindíveis à evolução integral do espírito. Para enfocar a educação intelectual, colocando o homem no centro de suas metas, é preciso levar em consideração alguns aspectos: como se dá a aquisição do conhecimento, e ao mesmo tempo descrever algumas potencialidades
cujo desenvolvimento precisamos almejar. Aprende-se de fato aquilo porque se tem interesse. O interesse pode nascer da necessidade, ser espontâneo ou estimulado, e pode se radicar em diferentes aspectos do indivíduo. O interesse por necessidade é fruto das contingências e circunstâncias. Os interesses inatos são heranças de gostos e conhecimentos já desenvolvidos em outras vidas. E outros podem advir da presente influência familiar ou social. Em qualquer caso, os interesses cognitivos se entrelaçam com motivações emocionais, psicológicas, afetivas. O homem é um uno e suas reações não são setorizadas rigidamente em razão, emoção, memória, vontade. O universo mental de cada um é por demais complexo. Ainda mais se levarmos em consideração que muitas de suas raízes jazem em milênios de existências, pelo momento adormecidas, mas que não deixam de atuar sobre a personalidade atual. Isso significa que o indivíduo só aprende algo se sentir necessidade daquele conhecimento ou se estiver ligado a uma experiência concreta, afetiva, psicológica, com forte significado para ele. Do contrário, não se dá a aprendizagem, mas apenas a fixação de algo vazio de sentido, que logo em seguida desaparecerá da memória sem deixar marcas. É preciso aproveitar interesses já existentes, indicar necessidades, despertar desejos e vontades, entrar no trabalho pedagógico, muito mais na motivação do que no conteúdo. O ser humano, em qualquer idade, entusiasmado, interessado, motivado, pesquisa, procura, aprende por conta própria. Ao passo que, no ensino burocrático, sem vida, sem significado subjetivo para o indivíduo, por mais que se martele, ameace, insista, pouco de proveitoso acontece. A criança, por si só se revela multiplamente interessada, salvo exceções que podem estar ligadas a complexos fatores emocionais ou espirituais. O esforço do educador tem de ser no sentido de canalizar, orientar, potencializar a curiosidade infantil, ao invés de esmagá-la. O sistema de ensino vigente jamais aproveita as condições de aprendizagem oferecidas pela criança. Anula-as para impor autoritariamente conteúdos fechados e maçantes. A memória global. Não é errado dizer que a memória ocupa um lugar fundamental na aprendizagem, mas ela é o seu último reduto e jamais seu primeiro recurso. Isso quer dizer que, motivado, o ser humano vai construir um conhecimento significativo e este conhecimento ficará indelevelmente marcado em seu espírito. Não permanece o que foi decorado apenas. Definições, palavras, fórmulas, regras, datas papagaiadas e reproduzidas numa prova, ou mesmo num vestibular. Desaparecem depois, sem deixar vestígios. Fica o que se aprendeu, e a aprendizagem real interage com o espírito como um todo, pondo em ação diversos tipos de memória: memória visual, sensorial, auditiva, musical, afetiva, etc. Às vezes, podemos lembrar um fato apenas porque envolveu uma pessoa de que gostamos muito. Uma música ou um perfume pode nos remeter com clareza para uma situação passada. Sensações e conceitos, experiências vividas e conteúdos incorporados associam-se indelevelmente no espírito humano. A memória que se requer da criança na escola é a memória do computador, de arquivar informações. O ser humano não é capaz de ser um arquivo neutro de dados. Tudo nele se associa a fatores emocionais, estéticos, éticos, seja de maneira positiva ou negativa. A memória do prazer e da dor, do belo e do feio, a grande realização ou de um grande erro liga-se ao conhecimento adquirido. Aliás, é o conhecimento adquirido. Tudo fará parte da visão de mundo do homem, de sua maneira de entender a vida, de comportar-se diante dela. Todo conhecimento é subjetivo. Como a escola é atualmente um lugar inóspito de aprendizagem neutra, abstrata, apenas para cumprir mecanicamente conteúdos pré-programados,
Não se estimula a memória global do indivíduo, através da qual ele possa armazenar vivências significativas. Ele está limitado a ser um reprodutor passivo de conceito. Abstração a partir da experiência concreta. Não se pode despertar interesse, muito menos se fazer apelo à memória global, com conceitos abstratos, destituídos de base concreta e experimental. O ensino não pode ser esse amontoado de fórmulas e teorias. O educando não sabe de onde vem, para que serve e qual a sua ligação com a realidade. Um critério de conteúdo válido para se trabalhar seria o do aluno ter condições de relacionar o aprendizado com alguma aplicabilidade concreta ou com algum interesse subjetivo. No caso, por exemplo, da matemática, da física ou da química, essas ciências deveriam sempre ser conduzidas de forma a despertar o interesse pelos fenômenos que elas estudam ou pela aplicação prática de suas fórmulas. Jamais poderiam se tornar um complexo inteligível de conceitos puros. Aliás, desenvolver um pensamento matemático ou científico, do que enfiar na cabeça do aluno um conjunto de fórmulas prontas. Também nas ciências humanas, na história, na literatura, na arte, na geografia, pode-se fazer a ponte com a realidade concreta. E ainda é possível ligar seus conteúdos a estados de alma e experiências subjetivas do indivíduo. Aproximar a realidade do conhecimento, a vida da escola e da universidade, eis uma urgência universal para que haja maior e real desenvolvimento intelectual dos que passam pelos bancos escolares. Trata-se justamente de abolir os bancos e mudar substancialmente a estrutura, os objetivos e as práticas escolares, desde a pré-escola até o mundo acadêmico, a concentração e a disciplina. Apenas atendendo à estrutura real da mente humana para a realização da aprendizagem, será possível obter concentração espontânea indispensável ao processo de crescimento cognitivo. De fato, para se aprender algo, é preciso que a mente se volte com intensidade e exclusividade para a atividade intelectual em questão. A dispersão e a confusão mental são um dos maiores inimigos do desenvolvimento do intelecto. Mas exatamente essa concentração só se obtém pelo envolvimento total do indivíduo pelo assunto, coisa apenas possível se realizadas as condições anteriormente citadas. O interesse subjetivo garante ao indivíduo a vontade de se esforçar e vencer obstáculos. O apelo de todas as suas faculdades estéticas, emocionais, manuais, permite que ele esteja presente de corpo e alma no processo de aprendizagem. E, por fim, a ligação do conhecer com o fazer, do conceito com a realidade, é o fio da lógica concreta, o fundamento sólido para a construção do conhecimento. Interessando-se, ele se concentrará. Globalmente envolvido, ele naturalmente não se dispersará. Baseado na observação do real, sua mente não pode se confundir. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Amigos para sempre. Primeiro, ele ganhou um boneco de cabelo castanho e logo o chamou de Billy. No Natal, sua tia lhe deu outro boneco, louro, musculoso, e vinha com uma balsa salva-vidas de borracha preta e um motor de popa movido a pilha. Excelente para brincar na banheira. Ele o chamou de Leon. Os pais acharam um nome um pouco estranho. Não conheciam ninguém chamado Leon, nem amigos, nem familiares. E o nome não parecia combinar com um boneco de plástico. Mas o garoto e os bonecos brincavam e tomavam banho juntos. Ele os levava para a cama para o sono da noite. No Natal seguinte, seu pai o presenteou com um terceiro boneco. Era ruivo e vinha com muita bagagem. Uma maleta repleta de uniformes e acessórios. E logo, James levou o boneco para ser apresentado aos outros dois. James, como você vai chamar o novo boneco? Perguntou o pai. Walter, respondeu rápido. Os pais se olharam achando aquilo divertido.
Eles não conheciam nenhum Walter. Riram. O pai se mostrou curioso. Ei, por que você chamou os bonecos de Billy, Leon e Walter? Enquanto continuava a vestir novos uniformes nos bonecos, respondeu o garoto. Porque foram eles que vieram ao meu encontro quando cheguei no céu. Não era a primeira vez que o menino falava de coisas que escapavam à compreensão dos pais, como, por exemplo, dizer que seu avião fora abatido durante combate na Segunda Guerra Mundial. Eles tinham começado a fazer pesquisas. Assim, sem alarmar o pequeno, que continuava a brincar com seus amigos de plástico, o casal foi ao escritório e fechou a porta. Em meio aos papéis, o marido encontrou a lista dos homens que haviam sido mortos a bordo do porta-aviões Natoma Bay, mencionado por James em suas narrativas. Lá estavam os nomes de Leon Connor, morto em 25 de outubro de 1944. Walter Devlin, morto em 26 de outubro de 1944. E Billy Priller, morto em 17 de novembro de 1944. E James Houston Jr., a personalidade que seu filho afirmara mais de uma vez ter sido, fora morto no dia 3 de março de 1945. Os amigos o haviam recebido quando ele chegara ao mundo espiritual. Todos estavam mortos quando James morrera. Eles o haviam aguardado. O companheiro de lutas, o amigo. A história é comprovadamente verídica. O que ressalta e emociona é saber que não se morre, que a vida prossegue. Aqueles pilotos e guardas marinha eram jovens convocados para lutarem em um conflito mundial. Cuidavam uns dos outros nos combates. Perderam suas vidas físicas, mas a amizade que os unia, a camaradagem que os fazia companheiros nesta vida, não findou. Assim, os que haviam partido antes aguardaram o amigo, recepcionando-o após a morte trágica, abatido pela artilharia antiaérea inimiga, aos 21 anos de idade. Bela e confortadora constatação. Quando morrermos, os que nos precederam, nossos amores, amigos que cultivamos, estarão lá, nos aguardando. Não estaremos sós, perdidos em um mundo diferente. Pensemos nisso. A vida não se encerra no túmulo, nem morrem as afeições cultivadas. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, nessas noites frias, aconchegado pelo seu amor e seu amparo, nós te rendemos graças, Senhor. Pois sabemos que as dificuldades elas são temporárias, passageiras, porque não há males que dure para sempre. As nossas lutas diárias, sabemos que é para o nosso aperfeiçoamento, aprimoramento moral. E que o Senhor sempre nos auxilie, principalmente nos momentos de provações que ora enfrentamos. Muita paz. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade e que possamos, meus irmãos, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu,
Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos